Turma, boa noite. Vamos dar início ao nosso segundo encontro da disciplina de metodologia. Vou fazer aqui o compartilhamento da tela, só um instante, para a gente ir acompanhando, né? Quem tiver o material em casa pode, né, ir acompanhando do seu, ou então vai acompanhando aqui do que a gente vai colocando. Ok, vou colocar aqui. Meninas, vocês estão visualizando a tela do conteúdo? Sim, né? Pronto, pois eu vou colocar nela também. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre procedimentos didáticos. E a primeira parte de um procedimento didático é a leitura. Mas, professora, a gente vai estudar sobre o que é leitura? Vamos estudar sobre o que é leitura. Ler é um ato que a gente faz com tanta frequência que às vezes a gente esquece que a leitura é algo que precisa, digamos, de uma organização. Como ler, né? Como aproveitar melhor a nossa leitura, né? Então, às vezes a gente pensa que é só pegar. Às vezes a gente pensa que é só pegar e ler, né? Mas para que a gente faça uma boa leitura e uma análise e tenha uma compreensão do conteúdo que está ali exposto, a gente deve ter uma técnica de leitura, né? A leitura, ela é fundamental para os nossos estudos, seja qual for a área. E por quê? Porque quando a gente lê, meninas, quando a gente lê, nós vamos estar ampliando os nossos conhecimentos, nós vamos estar, o horizonte das informações. Quando a gente lê, a gente consegue sistematizar melhor o nosso pensamento. Já falei para vocês, né, que sistematizar é a mesma coisa que organizar. Então, a gente consegue sistematizar, a gente consegue melhorar o nosso vocabulário, a gente consegue ter uma compreensão melhor, se expressar melhor. Então, a leitura, ela só traz benefícios. As autoras aqui explicam que ler é a mesma coisa, é sinônimo de conhecer, né, de interpretar, de decifrar. Então, é quando a gente tem o conhecimento, certo? Leitura, ela pode ser compreendida, pode ser um sinônimo de conhecimento, ok? E aí a gente vai ver assim, vocês vão perguntar, professora, tem dicas de como a gente começar a fazer uma leitura melhor, né? Às vezes algumas pessoas, não sei se é o caso de vocês, né? Mas às vezes quando a gente já vem de um ensino escolar, né? Da nossa educação básica, às vezes a gente nós não somos tão instigadas ou tão orientadas a como ler. Às vezes as pessoas falam, mas a gente tem que ler. As professoras, os professores de vocês certamente falam muito isso. Vocês têm que ler, tem que ler, tem que ler. Mas como? Como que a gente melhora a nossa leitura? A primeira coisa, quando a gente vai ler, a gente vai tirando algumas informações, certo? Todo curso, pessoal, seja um curso de ensino superior, curso técnico, qualquer curso de formação profissional, ele requer leitura, certo? Então, eu peguei um livro para ler. E aí, esse livro, a primeira coisa que a gente pega de um livro e que a gente vê é o quê? O título, não é isso? A primeira informação que a gente vê do livro é o título. Então, qual o título desse livro? Né? O que é que ele tá falando ali pra gente? A história da radiologia no Brasil. A data da publicação. É importante que você procure no livro, geralmente ele vai estar na primeira página, na segunda página, no canto, assim, no canto inferior, né? Aqui vai estar inferior, aqui embaixo, vai estar a data de publicação. Porque é importante a gente saber se é uma leitura atualizada ou se é algo que já está um pouco assim
ultrapassado. Então, a gente vai ler um texto, a gente precisa saber de que época se está falando, né? Se for um livro, esse livro ele vai ter orelha, né? Aquela partezinha da capa que dobra assim, ou ele vai ter contracapa, que vai ter as informações, que são as informações de quê? São as informações do autor, quem foi essa pessoa, ou alguma indicação, né? Alguma indicação de algum outro autor que está falando sobre aquele livro. No livro, a gente vai ter também a parte do que a gente chama de sumário ou de índice, que é o quê? Todos os capítulos, todas as partes que estão ali que estão escritas ali naquele livro, certo? Aí a gente pode fazer a leitura da introdução para saber do que é que se trata e pode fazer a leitura da bibliografia, né? Que ela geralmente vem no final do livro ou algumas vezes no rodapé de algumas páginas, mas a bibliografia, ou seja, quais livros aquele autor utilizou para escrever essa obra, ok? Então, esse material que nós estamos trabalhando, nós trabalhamos na aula passada e na aula de hoje, é um livro, e aí a gente vai, deixa eu ver aqui como é que fica. Então, a gente tem aqui um livro, aí quem são as autoras? Aliás, a gente começa pelo título, né? Então, eu fui organizar a disciplina. Se eu for organizar a disciplina de metodologia, escolhi esse livro, né, para a gente iniciar com ele, Fundamentos da Metodologia Científica. Pelo título, eu já percebi, esse livro ele é legal, ele vai colaborar. Então, tem o livro, tem a capa, né? A capa dele foi aquela primeira, a contracapa. E aqui eu vou passando para saber. E esse livro de metodologia, ele já está na sua 5ª edição. Então, quando um livro ele tem várias edições, aqui nós vamos ter também, pessoal. Opa, tem alguém pedindo para entrar. Quando um livro ele tem várias edições, significa que ele está sendo bem vendido, ele está saindo bem. Então, isso é um sinal positivo, né? Quando o livro ele tem várias edições. Então, esse livro já está na 5ª edição, é um livro de 2003, né? Então, dos anos 2000 para cá, então é uma edição recente. Então, vocês percebam, né, que ele tem várias essas informações que a gente está pescando aqui. Professor Iago, estão falando no grupo. Você pode verificar para mim o que é, para eu não me desconcentrar? Pode ser que esteja, por gentileza, para saber o que é. Que estão falando, ver se está dando algum problema, para a gente continuar. Enquanto isso, eu vou continuando a aula. Então, pessoal, a gente vai tendo aqui. Peraí, porque quando vocês falam aí, eu fico. Magdiel. Mas ele já entrou, não? Já deu certo entrar? Era isso? Entrou, que deu certo aqui. Pronto. Ok. Então, assim, pronto, tá ok. Boa noite, seja bem-vindo. A aula começou faz pouco tempo. Então, quando a gente vai conferindo aqui, né, a obra, tal, e aí a gente vai dizer assim, esse livro, ele realmente vai trazer as informações que eu quero? Pessoal, esse livro de Fundamentos da Metodologia Científica, vocês vejam aqui, que ele tem 300 páginas. Para eu saber se esse livro me interessa, para eu saber se essa obra ela realmente vai alcançar o que eu estou querendo, eu vou ter que ler o livro todo? No caso, se eu estou querendo preparar essa aula, eu vou ler um livro de 300 laudas. O professor passou uma atividade para vocês, a leitura de um livro, ou vocês vão fazer a pesquisa sobre um determinado tema, acharam 2 livros muito bacanas. Vamos organizar aqui o seminário, né? Vamos organizar o seminário. Nós conseguimos, na organização desse seminário, nós temos
Achamos 2 livros muito bons. Cada livro tem 100 e poucas páginas. Você vai ter que ler o livro todo? Não, você vai pegar, você vai ver pelo título, você vai ver e você vai ler pelo sumário. Por quê? Porque no sumário vai ter todos os capítulos com partes e com os itens, com os subitens, para saber quais as partes daquele livro que elas realmente me interessam. Então, se eu estava falando para vocês sobre metodologia, achei importante que a gente estude um pouco sobre leitura e sobre análise de texto. E quando eu pensei esse conteúdo, que peguei o livro, tinha justamente aqui os capítulos, né? Um capítulo e dois itens dentro desse capítulo que eu achei que cabiam muito bem. A leitura que eu fiz do livro foi dessa determinada parte. Li e achei que estava conveniente para a nossa aula. Então, é a gente pegar as informações e fazer uma seleção, né? Então, a gente tem que selecionar as obras. E como que a gente seleciona? Como que a gente escolhe? A partir dessas informações, do título, do sumário, da introdução. Então, essas são as informações que a gente vai colhendo e vai criar. São as informações que a gente vai colhendo e que a gente vai organizando para conhecer. É uma forma que a gente tem de conhecer aquele livro, aquela obra, aquele material. Ok, pessoal? Então, assim, os textos, no caso, os livros, eles podem ser classificados. Aumentar aqui que eu acho que é melhor. Deixa eu ainda aumentar mais. Pronto. Então, assim, pessoal, as obras, os títulos, eles podem ser classificados. É importante que vocês entendam, como eu falei, assim, a questão de data, né? Que se a gente está no ano de 2020, é importante que a gente procure obras dos anos 2000 para cá, não é isso? Então, que são obras recentes. Porém, vocês vão dizer, professora, mas existem aqueles livros que são chamados livros clássicos, né? Em toda a área do saber, em toda a área de estudo, ela tem os chamados livros clássicos. Vocês sabem, alguém sabe, poderia saber explicar, alguém sabe explicar o que é que define que um livro é um clássico? Alguém sabe? Ou um livro, aquele material, aquele texto, ele é um clássico, ele é referência na minha área? Alguém saberia explicar? Será? Então, assim, pessoal, quando a gente diz que uma obra ela é um clássico, é porque é porque aquela obra ela se tornou atemporal. Ou seja, o tempo passou e a obra ela permanece com uma contribuição. Então, por exemplo, aí vocês vão dizer, professora, se a gente deve procurar textos recentes, o que é que eu faço com os livros de filosofia? O que é que a gente faz com as leituras que nós fazemos sobre filosofia, sobre Aristóteles? Os escritos que Aristóteles tinha sobre a formação das cidades, sobre política, sobre a organização do Estado. Elas se tornaram clássicos porque Aristóteles veio há quanto tempo atrás, né? E mesmo assim, quando a gente vai estudar sobre esses temas, os materiais que ele faz, os livros, os textos dele, são fundamentais, não, os livros não, né? Quer dizer, hoje foram organizados em forma de livro. Mas os escritos que ele deixou naquela época, desde aquela época, são fundamentais para que a gente entenda a organização do Estado nos dias de hoje. Então, são materiais, são textos que se tornam clássicos. Aqueles que o tempo passa, mas que o texto, ele permanece atual. Ok, pessoal? Então... gente, para quem chegou agora, eu reforço, não precisam me deixar falando sozinho. Se não quiser ligar a câmera, eu entendo, mas podem ligar o microfone para falar, para perguntar, para questionar, tá ok? Podem ficar à vontade. Então, a leitura, ela precisa ser uma leitura proveitosa. Ninguém tem tempo, nem tem paciência para ficar fazendo uma leitura para ler várias vezes e não entender. Às vezes, as alunas, pessoal, só um instante, vou só pegar aqui a água que está aqui bem próxima.
Eu esqueci de colocar aqui. Então, às vezes a aluna, o aluno fala assim, professora, eu leio e não entendo. Aí eu leio a segunda vez e não entendo. E aí eu não tenho mais paciência, aí eu me canso. Aí eu tenho que lavar a roupa, aí chegou a hora de pegar o ônibus para ir para a Sul e não sei o que e tal. E a leitura, ela não é a chamada leitura proveitosa. Nós temos que potencializar, nós temos que ter um bom proveito do nosso momento de leitura. É pegar aquele texto, pegar aquele material e ler com toda a dedicação, porque se você ler o seu material com toda a dedicação, você não vai precisar estar se reportando a ele várias vezes. Na primeira leitura, você já vai conseguir absorver uma grande quantidade de informações. Para isso, existe um passo a passo. A primeira coisa que a gente deve ter é atenção. Então, se possível, num ambiente que lhe proporcione tranquilidade, que você consiga deixar o seu celular um pouco no silencioso, né? Para que você tenha atenção, para que você esteja focada, para que você esteja focado na leitura que você está fazendo, né? E aí, a gente deve ter assim, qual a minha intenção ao fazer essa leitura? Qual a minha intenção? Para que eu estou lendo esse texto aqui? Eu estou lendo esse texto porque a professora passou e eu quero fazer compreender melhor a aula, porque aí já é uma outra dica. Sempre que possível, faça a leitura do texto antes da aula. Não espere pela professora para ela ir explicando tudo. Por quê? Porque é melhor você já chegar com a leitura, porque quando você está lendo, você já vai criando intimidade com o texto, inclusive você vai desenvolvendo questionamentos, dúvidas, possibilidades, que aí proporcionam uma interação entre você e o texto e depois a sua interação na aula. E aí você vai ver, quando a gente está lendo, às vezes eu estou lendo um livro de literatura porque eu gosto, para passar o tempo, ou quando eu estou fazendo aquela leitura que é uma leitura que a gente fica mais focada. Estou lendo o texto que vai servir para a prova. Vixe, aí para essa daí, a gente lê com uma atenção ainda maior, né? Porque está preocupada em absorver o conteúdo para se sair bem na prova ou no seminário, naquela atividade avaliativa. Nós devemos ter, pessoal, pode parecer um pouco óbvio, mas nós devemos ter reflexão, né, sobre aquilo que a gente está lendo. Então, quando eu tenho reflexão, então é dizer assim, que eu vou aprofundar o meu conhecimento, que eu vou tentar compreender. Então, é a gente ler e já ir fixando o conteúdo na nossa mente. Nós devemos refletir sobre aquilo. Nós devemos ter também o chamado espírito crítico. E aí, quando eu falo em espírito crítico, para quem a gente até conversou um pouco sobre isso na aula passada, que essa questão do espírito crítico ou da leitura crítica não vem daquela interpretação que na maior parte do tempo a gente tem de que crítica é só reclamar. Fulano crítica, quer dizer que fulano reclama demais, né? Não é isso. Quando nós falamos sobre o espírito crítico, quer dizer que nós vamos fazer julgamento, comparações, concordar, discordar. Então, quando eu faço uma leitura crítica de algo, eu estou fazendo uma avaliação. Então, se nesse momento vocês estão aí assistindo a aula e de repente vocês estão avaliando, né? Se estão gostando da aula, se não estão, se concordam com a professora, se não concordam, se concordam com o texto. Então, isso aí são aspectos que dizem respeito a você ter um espírito crítico. Ou seja, é você estar avaliando, é você estar concordando com aquilo ali ou não, certo? Opa, peraí. Pronto.
É você saber se você está concordando ou discordando daquilo ali. A gente vai, no nosso texto, na nossa leitura, fazer uma análise, né? Então, é a gente dividir esse tema em partes, ver as relações existentes entre eles, como está organizado. Então, é você analisar aquele texto. E por último, é fazer uma síntese. O que é uma síntese? É um resumo, né? Então, vou sintetizar algo. Então, eu poderia até pedir para vocês, se fosse uma atividade. Quero que vocês façam uma leitura proveitosa, né? Poderia passar de um determinado texto, né? Que tivesse a ver com radiologia, com as técnicas, né? De repente, sobre a atuação profissional, como está sendo em tempos de pandemia, não é? Então, deve estar sendo uma temática que vocês devem estar refletindo e surgindo já várias leituras e escritos e leituras sobre isso, né? A atuação profissional em tempos de pandemia. Então, quando você passa esse texto e digo assim, agora vocês vão fazer uma leitura proveitosa sobre esse texto. Então, vocês vão fazer a leitura e ao final vocês podem me apresentar uma síntese, ou seja, um resumo. O que é que aquele texto está querendo dizer? E assim, a gente tem várias formas de ir se aproximando de um determinado texto. As autoras vão trazendo aqui que formas a gente pode se aproximar de um texto. Então, uma professora pode passar o texto para vocês e pedirem, né, para vocês fazerem esse passo a passo. Qual seria? Um que elas chamam de scanning, que é o quê? Procura de certo tópico da obra, utilizando o índice, ou a leitura de algumas linhas, parágrafos, visando encontrar frases ou palavras-chave. Palavras-chave são aquelas que orientam a escrita daquele determinado trabalho. Se a gente fosse falar agora, né? Quais as palavras-chave da nossa aula? Leitura, análise de texto, escrita, conhecimento. São palavras que poderia, se eu pedisse para vocês resumirem a aula em uma palavra, ou duas, ou três, poderiam ser essas, não é isso? Aí temos também skimming, que é uma captação da tendência geral, sem entrar em minúcias, ou seja, só pelos títulos, né? Sem a gente fazer a leitura específica, mas é uma forma de a gente captar o conteúdo apenas pelos seus títulos. Então, vocês poderiam fazer uma captação, uma compreensão da nossa disciplina somente ao ler o cronograma que eu mandei, não foi isso? Porque com o cronograma, no cronograma está escrito os títulos de cada aula, não é isso? Então, a gente essa leitura, captar de forma geral, de forma sem entrar em minúcias, sem entrar em detalhes. E aí tem a leitura também assim, na estratégia de ver só o significado. É uma visão ampla do conteúdo, principalmente do que interessa, deixando de lado os aspectos secundários, percorrendo tudo de uma vez e sem voltar. Então, é você fazer aquela leitura rápida, né, observando apenas uma visão ampla do próprio conteúdo, né? Então, é sem você estar adentrando nas partes mais minuciosas, né? Por exemplo, vamos ver se vamos escrever um artigo sobre, como eu falei, a atuação profissional, né? Como tem sido a atuação do técnico, da técnica de raio-x em tempos de pandemia. Mas se para eu chegar a esse ponto, a gente precisa fazer um estudo sobre como surgiu desde os primeiros procedimentos de radiologia no Brasil, por exemplo. Então, a gente poderia fazer essa leitura. Mas o ponto do que a gente quer trabalhar
deixando de lado esses aspectos, por exemplo, como surgiu a radiologia, a atuação da radiologia no ano passado, mas para isso não é isso que a gente está querendo nesse momento, para esse artigo. O que a gente está querendo é compreender hoje. Então, é uma visão ampla, que vai principalmente naquilo que me interessa. Então, seria fazer a leitura apenas dessa parte do artigo. Temos a leitura de estudo ou informativa, que essa é uma absorção mais completa do conteúdo e de todos os significados. Aí, quando eu peço a vocês, passei um texto e estou querendo que vocês façam uma leitura informativa, aí vocês vão ler, aí eu vou ler novamente, aí tem aquelas palavras que eu não estou entendendo, e aí essas palavras que eu não estou entendendo, eu vou procurar o significado delas, aí eu vou fazer resumo em cima desse texto e tal. Então, a leitura, quando a gente está utilizando essas técnicas que eu falei anteriormente, são técnicas mais gerais, mais amplas. Quando eu estou falando da técnica da leitura informativa, ela já é bem detalhada, ela já requer que eu leia, não o título, mas ela quer que eu leia o título e o que está escrito de forma mais detalhada, com grifados, com sublinhados. Quando a gente tem que fazer uma leitura só de significado, a gente pode passar por cima. Tem uma palavra aqui que eu não sei o significado, né? Mas tudo bem, o importante é que eu entendi o que a autora está falando, não entendi o significado dessa palavra, mas eu entendi o que a autora está falando, então tá beleza, tá tranquilo, né? Mas isso não são nas outras, mas na de estudo não, quando a gente está utilizando essa questão, a técnica da leitura informativa, nós estamos nos detendo, nos atentando aos detalhes. E tem também, né, a leitura crítica, né, que aí já é um outro aspecto ainda mais aprofundado. Se eu ou qualquer professora ou professor pedir para vocês para utilizarem essa técnica, vocês vão ler o texto, vocês vão entender o texto e vocês vão escrever o seu próprio texto, trazendo o seu ponto de vista. Qual a minha compreensão sobre esse texto aqui? Se for uma leitura, né? Essa leitura crítica. O que é que eu entendi? Eu vou ler, vou dizer que eu concordo com a autora por causa disso, daquilo. Eu vou dizer que não concordo. Por que eu não concordo? E assim a gente vai tendo algo mais aprofundado. Tá dando para perceber? Existem as técnicas que são mais gerais e aquelas que são mais detalhadas, certo? Então, nós devemos nos deter, né, nesse momento da escrita do nosso... Da escrita não, desculpe, nesse momento que a gente está na formação profissional, dos trabalhos que as professoras e professores passam, geralmente eles vão pedir mais o quê? A sua leitura crítica, né, ou a sua leitura de estudo sobre uma determinada temática, ok? E aí, pessoal, tá tranquilo? Tô falando rápido, tá bom? Nina, pelo menos tá com a câmera ligada, eu vejo quando ela faz um joinha para mim. Então, mas eu abri aqui a parte do chat que fica aqui ao lado, não é isso? Qualquer outra informação, alguma coisa, vocês podem perguntar também, tá certo? Podem ligar o microfone, se for necessário, tá ok? Então, pessoal, a leitura ela tem fases, não é? Então, assim, a gente divide a leitura nessas fases, principalmente porque quando a gente vai, por exemplo, pegar um trabalho, quando a gente vai escrever um trabalho, né, e a gente precisa fazer várias leituras sobre aquele determinado assunto. A professora passou um seminário. Então, a gente vai pegar os materiais e aí a gente vai ler. Qual é o tema? Qual é o tema que a gente poderia
que a gente poderia escrever, né? Vou ficar dando um exemplo desse, que foi o que me veio à cabeça agora, né? No momento da aula, coloquei esse tema aqui na minha cabeça. Então, vamos lá. Vamos apresentar um seminário sobre a atuação, como está sendo a atuação profissional em tempos de pandemia, né? Aí poderia ser, né? Os desafios que são entre os desafios enfrentados pelo técnico, pela técnico, né? Técnica de radiologia em tempos de pandemia, né? Ofertando, aí a gente poderia pensar no, né? Seria um título ligado a essa temática, não é? Então aí a gente vai estudar um pouco sobre, para isso eu precisava saber o que é pandemia, saber quais os perigos, como que essa doença ela é realmente transmitida. Então aí a gente vai ver aqui, peguei um texto sobre o que é Covid-19, o que é isso, como é que pega, quais os meios de transmissão. Então, aí peguei 3 textos. A minha parte do trabalho vai ser essa, explicar para a turma, né? Então, eu vou fazer um reconhecimento. Então, eu vou fazer uma leitura aqui rápida. E essa leitura rápida vai ser como? Essa leitura rápida vai ser lendo o título, vai ser vendo de que ano é isso, a gente vai ver o sumário, se tiver sumário. Se não tiver sumário, a gente vai passando o texto e vai lendo os títulos dos capítulos. Então, a gente vai fazendo esse reconhecimento. Li, esse texto é muito bom, ele explica bem direitinho como que transmite essa doença. Então, eu vou aproveitar esse texto no meu trabalho. E aí, a gente vai fazer também... Depois disso, eu vou fazer a leitura exploratória ou a pré-leitura. O que é que vai ser isso? Essa leitura exploratória, essa pré-leitura, vai ser o quê? Localizar as informações, né? Uma vez que você já tem conhecimento que a informação está ali. Pronto, eu peguei um texto, vamos lá, a gente vai apresentar um seminário, vamos organizar o seminário, né? Por exemplo. E aí, na apresentação desse trabalho, a minha parte é falar sobre quais as formas que tem da pessoa ser contaminada com o vírus, né? Com o coronavírus. Só que no texto não está dizendo especificamente só essa parte. O texto vai dizer desde quando surgiu essa doença. Então, fiz uma leitura, vi que na primeira parte está trazendo algumas informações que não me interessam muito. Estão falando, eu quero saber mais essa parte de contaminação, como é. Então, eu vou me deter já a essa parte. Por quê? Porque eu já fiz a leitura prévia, eu vi quais são os capítulos do trabalho lá que eu estou estudando, eu vi quais são esses capítulos, eu separei quais foram esses capítulos, e agora eu vou ler exatamente aqueles que falam sobre as formas de transmissão, porque é a parte que realmente eu preciso focar para a apresentação do meu trabalho. Então, a gente vai fazer uma leitura seletiva, né? Então, a leitura seletiva, pessoal, é aquela que vai, como o próprio nome diz, selecionar, separar as informações que realmente são importantes para que a gente vá debater aquela situação. Então, assim, se de forma geral eu achei um texto muito legal, muito bacana, sobre os riscos, né, os perigos que traz, os perigos aos quais está submetida a técnica em radiologia durante a sua atuação profissional. Tem vários, né? Aí tem lá listado, tem vários. Mas o que eu estou querendo focar não é agora no momento da pandemia. Então, se ali está falando com foco na pandemia, eu aproveito. Se está falando em outros momentos, não está falando com foco na pandemia, não vou aproveitar naquele momento. Por quê? Porque a minha leitura ela deve ser o quê? Seletiva. A nossa leitura também, ela deve ser o quê? Reflexiva. Gente, tudo que nós vamos fazer é uma informação até óbvia, né? Mas tudo que nós vamos fazer deve ter reflexão. Então, é a gente ler,
É a gente se informar, é a gente tentar perceber o que é que a autora está dizendo ali naquela informação. Então, é você refletir. Reflexão é você pensar sobre aquilo ali. E crítica, como eu já falei para vocês, é a gente escolher quais são as ideias principais, quais são as ideias secundárias, separar aquilo ali e se posicionar também. Né? Não é você ter apenas uma leitura ampla, mas é você ler também de uma forma que você concorde, de uma forma que você discorde, e que você vai conseguir perceber se você está absorvendo ou não as informações que ali estão. Se você está concordando ou não com essas informações. Temos também a interpretação, que essa interpretação, né, a parte interpretativa da leitura, é você fazer associação de ideias, não é? Então, é você. E essa associação de ideias, a gente só consegue se a gente tiver feito todo esse procedimento anterior e se a gente tiver seguido aquele passo a passo. Qual é o passo a passo? De você estar concentrada, de você ter um objetivo para a sua leitura. Então, a gente precisa desses elementos para que a gente consiga interpretar. Interpretação, pessoal, hoje é algo que, infelizmente, está, de certa forma, em falta, né? É a gente conseguir compreender o que vai ser e separar aquilo que é amplo e que naquele momento não me vai ser útil para aquelas informações que elas vão ser úteis com as quais eu posso e devo contar, certo? Então essa questão da interpretação, ela é fundamental. Como que a gente aprende a interpretar? Só lendo. Leitura, a gente só aprende a ler bem quando a gente desenvolve. Não vai ser hoje, não vai ser com a aula de hoje, não vai ser eu que vou ensinar a ler e a interpretar e a fazer análise de texto. O que eu posso fazer por vocês, o que eu posso fazer por vocês, o que eu posso fazer para vocês, o que eu posso fazer com vocês é essas dicas para que a gente estude, para que a gente entenda, mas a questão do conseguir entender, do conseguir desenvolver essas técnicas, a gente só desenvolve, pessoal, com a prática. E a leitura explicativa, ela tem, assim, verificar os fundamentos que foram utilizados, né? Geralmente, essa leitura explicativa a gente faz quando a gente está escrevendo trabalhos de conclusão de curso, ok? Por isso que eu não vou adentrar aqui nesse momento. A leitura informativa, ela tem as suas fases também, né? E quando a gente vai falar dessas fases, vamos lá. Vamos fazer uma leitura. A primeira coisa que a gente deve fazer, pessoal, da leitura informativa, que também pode ser chamada de leitura de estudo, é organizar. Vamos dizer, vixe Maria, não sei se vocês estão achando que a aula está muito cansativa, que esse assunto talvez seja um pouco enfadonho, não sei o que e tal. Pode sim, tem algumas pessoas que não gostam muito. Mas são técnicas, são estratégias que são fundamentais para que a gente consiga ler melhor. Como que a gente vai fazer um curso de formação profissional sem leitura? Não tem como, pessoal. Em todas as disciplinas. Por mais que diga, mas essa disciplina é a disciplina de estágio. Mas nas disciplinas práticas, nós também precisamos ter leitura. Então, não tem como a gente começar uma formação profissional e não adotar o hábito da leitura.
Em primeiro lugar, a gente deve entender o texto, entender como que ele está organizado, as suas partes, os seus capítulos, suas palavras-chave, os seus conceitos. É a parte inicial, né, que a gente faz ali do texto. Essa é a primeira parte. E aí eu grifei uma coisa que eu sempre faço nos meus textos. O bom leitor usa o recurso de sublinhar. O texto que a gente utiliza, né? E hoje, felizmente, com essa questão da tecnologia, a gente pode ter acesso a muitos textos, inclusive a livros. Isso é um livro, né? Esse material que nós estamos trabalhando é um livro. E que, quando eu vou estudando para dar determinada aula, né? Eu gosto de ir, como vocês estão vendo aqui, grifando. Não é isso? Vocês estão percebendo? Deixa eu até diminuir aqui. Deixa eu ver, estamos na página 22. Opa, não foi. Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver se agora vai. Peraí. Pronto. Vocês estão percebendo que o meu texto ele é todo o quê? Grifado. Com essa tecnologia de hoje, né, esses mesmos arquivos que eles estão em PDF, só não dá para fazer quando o material é escaneado. Mas mesmo ele estando em PDF, ele tem esse recurso do grifado. E eu gosto muito. Grifar, sublinhar. Então, eu acho muito importante. Por quê? Porque a gente vai... Porque grifar, sublinhar é o quê, pessoal? É você trazer... É você marcar as principais informações. Então, as autoras, quando as autoras falaram isso aqui, eu super me identifiquei, eu disse, sou eu ali. O bom leitor utiliza o recurso do sublinhar. Então, quando a gente vai marcando, quando a gente vai passando marca-texto, caneta, da forma como vocês preferirem, ou algumas pessoas já gostam mais de fazer a leitura na sua forma virtual, em arquivos de PDF, a gente vai sublinhando. Por quê? Porque a gente vai marcando... A gente vai grifando quais são as informações principais daquele determinado texto, ok? Então, a gente vai, no segundo momento, quando eu for pegar o texto, ele já está todo marcado, com as ideias principais, com as palavras que eu não sei o significado, já vai estar anotado ali de lado. Então, isso é uma forma de que a gente tem de ajudar a absorver. Quando a gente grifa, vai ajudando a fixar o conteúdo, certo? Então, assim, e aqui outra informação que eu grifei, do que as autoras falaram que é importante. Nunca é demais repetir que a leitura é um dos meios para ampliar o vocabulário. Então, para que você possa aprofundar o seu conhecimento acerca do vernáculo. Então, para que você possa falar, se expressar, estabelecer colóquios de forma eloquente, é importante que, para isso, a porta de entrada desse processo de amadurecimento intelectual se dá como? Por meio da leitura. Quando a gente vai lendo, a gente vai descobrindo palavras diferentes que vão ampliando o nosso vocabulário, que vão... então, a gente vai conseguindo se expressar de forma mais nítida, utilizando palavras realmente mais coerentes com as ideias as quais a gente quer expressar, certo? E falar bem, se expressar bem, escrever de forma correta. Às vezes eu fico pensando assim que talvez com essa questão da tecnologia, isso esteja um pouco meio, será que está saindo de moda? Né? A gente tem com essa questão principalmente do meio se tornou, né, um meio de comunicação, as redes sociais, o WhatsApp, principalmente, né? É essa questão de como a gente está escrevendo ruim, né? Como a gente está escrevendo ruim, né? A gente não coloca mais uma interrogação, a gente não coloca mais uma exclamação, vírgulas, crases, acentuação. Por quê? Porque existem 4 formas de escrever o porquê, todo mundo só escreve PQ, e aí a gente vai abreviando as palavras, e aí a gente vai
perdendo um pouco da nossa preocupação. A gente vai perdendo um pouco da nossa preocupação com o nosso escrever bem, com a nossa eloquência, com a nossa coerência. Porém, vocês são futuros e futuras profissionais. Nós precisamos falar bem. Nós precisamos saber se comunicar. Gente, quem sabe falar bem, sabe escutar melhor também. Né? Porque às vezes a gente vai tendo, como a gente foi falando na aula passada também, a questão dos diversos tipos de conhecimento, então os conhecimentos que a gente vai adquirindo, a gente deve colocar eles em prática no nosso espaço de atuação profissional, certo? Então, aí, voltando para cá, temos que ler. Temos que ler, e para saber ler bem, é todo um processo. Uma boa leitura de um texto, pegue o texto, leia ele, faça uma leitura superficial dele, e depois, quando for fazer a leitura detalhada, faça os sublinhados, faça as anotações do lado, e aí você vai estar entendendo tudo que ele está querendo falar. Você vai conseguir juntar o texto, você vai conseguir resumir o texto, certo? Então, a gente tem essas formas de fazer, essas formas de estudar. Aqui, as autoras trazem para nos ajudar um exemplo de esquema e resumo. Coloca aqui um texto, né? As autoras, isso aqui é a formatação, viu, do texto, mas essa questão de formatação nós vamos ver nas aulas seguintes. Não trouxe agora, tá? Então, aqui elas colocam o título do trabalho, a autora. Eu vou explicar isso na próxima aula, mas aqui é a autora, aqui é o título, aqui é do livro que ela tirou, certo? E aqui vai. Ela vai fazer um resumo. Ela fez uma leitura dessas páginas, né? 11 e 12. E aí ela fez esse resumo, né? Não vou ler porque aqui é só um resumo. E aí, vejam que escreveu. Ela fez também, vejam só, repetindo. Aqui é o texto. Como que faz um resumo? É ler e trazer as informações. E se pedir para fazer um esquema? Se pedir para fazer um esquema, ele fica nesse formato aqui. No esquema, ele vai ficar, ele é dividir o texto por assuntos, certo? Um resumo em formato de texto, seguido, com coerência, com coesão, entre as frases e entre os parágrafos. Esquema, como a própria palavra já diz, é um esquema. É algo que não são textos, não são frases, são pontos, são tópicos, é uma coisa que está esquematizada, certo? Um resumo, ele vai trazer a descrição do trabalho, ok? Então, aqui ela traz o texto, esse aqui é o texto. Vou começar aqui de novo, pessoal. Não sei se eu me fiz entender, eu vou começar de novo só para ter certeza que eu estou explicando bem. Agora eu vou explicar, acho que vai ficar bem agora. Aqui as informações sobre o texto são essas. O texto é esse aqui. Faça um esquema sobre ele. É esse aqui, em forma de pontos, de tópicos. Faça um resumo. É trazer as informações sobre ele. Ok? Então, você coloca o título, você lê o trabalho, você pode escrever um esquema, que é dividido por tópicos, ou você pode fazer um resumo, que ele é algo que tem uma certa coerência entre os seus parágrafos, entre as suas frases. Ok, pessoal? Me fiz entender? Eu não sei se dessa vez que eu me fiz entender, ok? Pronto, obrigada. Então, vamos lá. Voltando. Análise de texto. A professora passou uma atividade para mim fazer uma análise de texto sobre um determinado assunto. Um assunto é qual?
Humanização, né, professor? Então, vamos falar, então, a leitura de um texto sobre os processos, né, os procedimentos de humanização dentro das técnicas de atendimento da radiologia, né? Então, quando a gente vai fazer essa análise, a gente vai dividindo isso por fases, né? Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter conhecimento. A gente só consegue sistematizar, a gente só consegue resumir se a gente tiver conhecimento. Então, a gente vai poder, inclusive, classificar esse trabalho, vamos decompor esse trabalho, ou seja, separar ele em partes, para que a gente consiga ter uma ideia geral do que ele está querendo falar e compreender quais são as suas ideias principais. Voltando ainda àquele texto que as autoras trouxeram, que ela vai falando sobre trabalho. Então, ele vai falar aqui, né? Ela vai trazer algumas perguntas, não é isso? E aqui ele vai trazer as explicações. Aqui ele vai falar, você pode fazer perguntas sobre o texto. Então, quando ela vai trazendo aqui, eu não estou lendo, pessoal, porque aqui ela é assim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas essa parte aqui do livro é assim. Ela coloca o que fazer e aqui são as explicações, tá certo? Então, aqui é tipo uma atividade feita, tá certo? Então, por isso que eu não estou me detendo a isso, tá certo? Mas qualquer coisa, se vocês lerem e não compreenderem, na próxima aula a gente pode tirar as dúvidas. Então, a análise do texto, ela vem dividida por fases, né? Primeiramente, a análise de um texto refere-se ao processo de conhecimento de uma realidade e o exame sistemático desses elementos, né? Então, essas são formas de que a gente tem para conhecer o assunto. A segunda fase desse processo é a generalização. Primeiramente, a gente vai classificar, né? E depois a gente vai formular quais são as afirmações, né? Então, o que é que a gente pode afirmar em cima daquele texto? Que a humanização é um procedimento essencial para um atendimento de qualidade na radiologia. Então, a gente lê o texto, então a gente vai agora fazer essa fase, né? Generalizar. Ou seja, informações que elas dizem respeito a todo o texto. Ainda temos que avançar no processo de sensibilização dos técnicos e técnicas acerca do processo de humanização. Então, são frases, é você generalizar, pessoal, é isso. É você ler o texto todo e eu dizer, essa frase aqui, essas duas frases, essas três frases, elas resumem o texto. Elas explicam o que é o texto. O objetivo e procedimento, como a gente já leu, ela vai acontecer da seguinte forma. A análise do texto tem como objetivo levar o estudante a aprender a ler, a ver, a escolher o mais importante dentro do texto. Tem como objetivo, a análise é reconhecer a organização e estrutura de uma obra ou texto. Interpretar o texto, familiarizando-se com ideias, estilos, vocabulários. Chegar a níveis mais profundos de compreensão. Reconhecer o valor do material, separando o importante do secundário ou acessório. Secundário ou acessório, né? Ou seja, algo que é o principal e algo que o acessório é algo que fica assim meio que de lado. Desenvolver a capacidade de distinguir fatos, hipóteses e problemas. Encontrar as ideias principais ou diretrizes e as secundárias. Perceber como as ideias se relacionam e identificar as conclusões e as bases que as sustentam. Então, pessoal, quando a gente pega um texto para analisar, quando a gente faz uma leitura atenta, a gente consegue perceber tudo isso. Olha só como é interessante. Então, às vezes,
às vezes, quando o aluno, a aluna fala para a professora que está com dificuldade, que não leu, que leu o texto, professora, eu não entendi nada. Que às vezes a aluna, o aluno, o aluno, ele chega para a gente e fala assim: fez a leitura? Fiz, mas não entendi nada. Eu sempre falo, não tem cabimento. Você leu 5 páginas, você leu 10 páginas, você leu 20 páginas, seja qual for, né? Às vezes é um trabalho, às vezes é um capítulo de um livro. Você não entendeu nada. Não, não entendi, não. Esse texto é muito difícil, é cheio de palavra difícil, eu não estou entendendo. Calma, peraí. Vamos por partes. E aí, quando a gente vai fazendo esse passo a passo, quando a gente vai fazendo essa compreensão de seguir, fazer a leitura ampla, fazer a leitura detalhada, sublinhar, anotar o significado das palavras que eu não conheço. Gente, existe até algumas coisas que você pode até não entender, mas se você seguir esse passo a passo, esse material, inclusive, eu sugiro que vocês guardem, né? Um dia, quem puder, inclusive, comprar esse livro, ele é muito bom. Mas quem não puder, guarda esse livro aí no seu computador, nos seus arquivos. Porque essas técnicas, elas não são apenas para essa disciplina, não. Essas técnicas, elas são importantes, elas são fundamentais para toda e qualquer disciplina que vocês estejam estudando, ok? Aí aqui as autoras vão explicar também como fazer as partes da análise do texto, né? Então aí vai explicar como fazer esse detalhamento, a gente compreender as ideias principais. Esse texto, inclusive, vocês devem estar percebendo, dizendo assim, professora, você está repetindo as informações, mas é porque são os passo a passo que elas vão mostrando e elas trazem de uma forma tão bacana, tão detalhada, que talvez até a gente possa parecer que está repetindo, certo? Mas é porque é uma forma que elas têm, né, de explicar o assunto, e eu achei também importante trazer para vocês dessa forma, como também uma estratégia, né? Se a nossa aula fosse presencial, a gente teria tempo para eu conhecer vocês, ver como é que está o nível de leitura, o nível de escrita, mas como a gente não teve ainda, né? Vamos ter em breve esse contato pessoal, esse contato próximo, aí eu vou poder, né, saber como é que tá esse nível de vocês. Mas por enquanto, como eu não sabia, então eu fui trazendo assim essas informações no sentido de que possa colaborar e até incentivar vocês a fazerem a leitura da forma correta, da forma proveitosa, certo? Então, quando a gente vai fazer essa análise das relações, o objetivo é encontrar as relações do texto, dos parágrafos, das conexões, das ideias que estão presentes. Em todo texto tem ideias principais e ideias acessórias, ideias principais e ideias secundárias, não é? Então a gente precisa ter esse conhecimento. A gente precisa conseguir perceber essas informações. Então, depois a gente vai fazer uma análise da própria estrutura, né? De como ele está organizado, de como vêm as ideias, né? Essa parte da forma como estão organizadas. Então, se a gente for ver aqui uma análise da estrutura, se a gente for fazer uma análise da estrutura do texto que a gente está lendo agora, né? Então, a gente vai ver, a gente vai conseguir perceber que ela está de uma forma o quê? Detalhada, que está de uma forma bastante explicada, bastante minuciosa, ok? Opa, peraí. E aí, um outro aspecto também é quando a gente vai fazer uma análise, existem os tipos de análise. Vocês vão dizer assim, professora, existe só um tipo de análise? Não, deixa eu mostrar aqui.
Existe um tipo só de forma de análise? Não existe. Existem algumas formas, né, que a gente pode, quando a gente estiver juntas, passar as atividades, né? Existe a análise textual, que essa daí, ela precisa da ajuda mais, né, da professora, que vai explicar sobre quem é o autor, qual é o vocabulário que os autores utilizam, tal. E aí vai ser uma análise do próprio texto em si. Não é não apenas do conteúdo, mas é uma análise ampla do texto em si, que você vai conhecer quem são os autores, que tipo de vocabulário, de que área elas são, certo? Então, essa é a primeira parte, que é analisar o texto, não apenas o conteúdo. Tem a análise temática, essa daí é feita de forma individual, né? Que vai permitir uma melhor compreensão. Por quê? Porque a gente vai analisar o tema em si, ou seja, a gente vai analisar o assunto, né? O assunto do qual aquele texto está falando. A análise do texto, ela pode ser interpretativa e crítica, ou seja, é aquela que eu já expliquei para vocês, em que a gente lê o texto e que essa leitura, ela acontece de uma forma que a gente interage, certo? A gente interage com o texto, se colocando, concordando ou não. Existe também a problematização, aí é grupal. Vamos fazer uma análise de texto em forma de problematização. Eu dou um texto para vocês, a gente forma um grupo, dou um texto, vocês fazem a leitura, e aí, nesse momento, vocês, após a leitura, vão debater, vocês mesmos, o grupo mesmo vai debater e dizer o que é que eu concordo, o que é que eu não concordo, como que isso, quais os aspectos que eu concordo, a leitura que eu já tinha feito sobre esse assunto. Então, problematizar é trazer questões, não é só trazer problemas, né? É trazer questões, é trazer perguntas sobre isso. Existe a forma de análise também de conclusão pessoal. Como o próprio nome já diz, conclusão pessoal é individual, né? Então, é eu passar um texto para vocês e dizer que façam uma análise desse texto seguindo o aspecto de conclusão pessoal. Você vai fazer uma leitura, vai perceber qual a informação que está ali e você vai elaborar um texto como um resumo seu. Sendo que nesse resumo, você vai trazer as suas reflexões, pessoais sobre esse tema. Você vai trazer as suas reflexões, certo? É fazer a leitura e fazer a reflexão. Sobre esse assunto, pessoal, certamente ficaria mais fácil, eu sei que ficaria mais fácil, ficaria melhor a absorção do conteúdo se a gente estivesse em sala, onde eu pudesse juntar a turma e fazer as divisões e fazer os tipos de atividade, mas nós vamos ter a oportunidade, certo? Então, assim, aqui elas trazem um esquema, porque é bem legal, né? Porque, como eu falei, elas trazem, assim, como atividades, né? Fazendo análises, fazendo organizações, né? De como fazer. Então, aqui elas trazem todo um passo a passo que a gente pode fazer depois. Como fazer análise textual? O que é a atividade? O que é que a professora vai fazer? O que é que o estudante vai fazer? Então, elas explicam, é bem bacana. Na análise temática, já não tem a atuação da professora, é só com vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vamos seguir esse passo a passo aqui. Ah, mas a atividade que nós vamos fazer vai ser de análise interpretativa e crítica. Como é? Também é só com as alunas. Então, vocês vão fazer esse passo a passo aqui. Se a gente for fazer tipo de problematização, a forma de trabalho com problematização, ela pode ser em grupo, né? Ou a classe toda, ou pode ser a classe toda, mais a professora, né? Então, existem essas duas formas. E a de conclusão pessoal, que ela é exclusiva sua, né? É a aluna que faz de forma individual. Né? Então, assim, aqui é uma outra atividade também que elas trazem, que termina aqui nessa página, mas que, assim,
Como eu estava falando para vocês, ficaria certamente mais interessante quando vai ficar, né, no caso, mais interessante quando a gente puder fazer quando a gente puder fazer esse momento da gente se encontrar, da gente dividir as atividades, e aí sim a gente vai poder fazer no sentido de passar, de explicar melhor, de trazer os textos, tá ok? E aí, eu gostaria de saber de vocês, pessoal, vamos ver quem está aqui comigo, né? Nina, Kathleen, Vanessa, esse não, fala Magdiel, é assim que pronuncia? Como que pronuncia? Liga aí, só assim, você liga. É correto mesmo, é esse mesmo. Pronto, assim você liga o microfone e eu escuto sua voz. Pronto, tá ok. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, pessoal, o que é que vocês acham, né? Se como que tá o conteúdo, se tem alguma coisa que a gente possa fazer de forma diferente para a próxima aula. Tem alguma coisa que vocês gostariam? Que é possível, né? Porque a gente sabe que na questão da aula virtual, ela não tem, ela tem um pouco de limites, né? A gente não tem aquelas mesmas liberdades de propostas didáticas que a gente tem nos encontros presenciais. Mas se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão do que pode ser feito, ainda são 4 encontros, hoje é apenas o segundo, né? Então vocês podem falar, podem sugerir, tanto pode ser agora, como no decorrer da semana, enfim, alguma coisa que possa ser feito, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa para perguntar sobre o assunto, pessoal? Não? Então, ok. A nossa aula de hoje encerra. Magda, você ligou o microfone? Que a gente está falando. Era bom se tivesse uma apostila para a gente poder imprimir e ficar lendo antes das aulas. Se você puder fazer isso. Eu coloquei no grupo o cronograma e todos os materiais. O cronograma, deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela novamente. Só um instante. Olha, eu coloquei no grupo, não sei se está dando para ver aí, se apareceu para vocês. Cadê, meu Deus? Não estou conseguindo, o computador travou. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui, o meu computador está travado. Eu estou tentando mostrar para vocês que eu coloquei, mas acho que não vai dar certo eu mostrar aqui, mas eu coloquei o cronograma com a data, o conteúdo, né, o tema da aula, o assunto, a data, o assunto e o material. Eu postei tudo no grupo e eu coloquei no sistema. Agora, eu não sei se no sistema está aparecendo para vocês, porque eu postei, como é novo, ainda estou tendo aqui algumas dúvidas, mas eu acho que apareceu para vocês. De toda forma, quando terminar a aula, eu posso mandar novamente, tá certo? Não vou fazer o compartilhamento agora, porque simplesmente o meu computador, ele, não sei se está aparecendo eu para vocês, mas ele está travado, certo? Meu computador, ele está aqui sem conseguir mexer nada, tá certo? Eu vou até mostrar aqui para vocês como que tá meu computador agora, nesse momento. Travado, certo? Mas aí é isso, tá bom, pessoal? De toda forma, eu vou mandar novamente, tá bom? Ok. Tá certo. Pessoal, então, boa noite. Obrigada por terem assistido a aula. E terça-feira eu conto com vocês e com mais outros e outras alunas, tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigada. Boa noite para vocês também. Boa noite.